Olá, anarquistas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Wanderlost. E se você ainda não me conhece, meu nome é Anderson e eu faço conteúdos de RPG e Artcraft enquanto eu apresento personagens e personalidades da cultura pop e outras nerdices em geral. E, como vocês já perceberam, hoje daremos continuidade à nossa playlist de Vampiro à Máscara. Mas antes de falar da ralé, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e no final deixe seu comentário sobre um assunto importante. Então vamos lá, vamos falar sobre o clã Bruhá, né? Que antes eram eruditos, eram filósofos, pensadores e hoje são os grandes brigões da Camarilla. Eles são anarquistas, eles são individualistas e, acima de tudo, eles são apaixonados por uma causa. Qual é a causa? Não importa. A causa que eles tomam para si é meio que individual, né? Ou de um senso coletivo aí de uma ninhada de Bruhás. E não importa sua grandiosidade, sua relevância social, o que importa é que uma vez que escolhida a causa desse clã, ela será defendida com unhas e dentes, literalmente, até que o vampiro seja destruído, digamos assim, né? Porque eles são tão apaixonados por essa causa, eles devotam tanto a imortalidade deles a essa pauta que eles falam com tanta paixão que um jovem neófito, vendo eles falar, eles se sentem seduzidos a fazer parte aí desse grupo e não necessariamente precisa ser um outro Bruhá. É, e o grande intuito desse clã é utopia. Eles aí ainda lembram, tem uma nostalgia daquele tempo das primeiras cidades, onde vampiros e humanos conviviam pacificamente. E eles querem chegar a essa paz. Não importa o quanto de armas eles tenham que pegar, o quanto de munição eles tenham que usar e o quanto de caras eles precisam esmurrar para isso. Gente, de certa forma eu entendo, né, que você tenta aí pela razão chamar atenção em relação a uma pauta importante, aquela pessoa conservadora, aquela pessoa tradicionalista não consegue entender e de vez em quando dá vontade de você é, ensinar ela através da força, mas enfim, fica só na vontade mesmo. Então, eles são considerados rebeldes à Camarilla, mas mesmo assim, de forma alguma, eles são reprimidos pela Camarilla, porque eles são aquele braço forte, né? Eles são os combatentes, eles são. é, a Camarilla sabe o valor que os Bruhás têm como aliados e como eles são terríveis como inimigos. E a Camarilla é, tem medo de perder o apoio desse clã e que se volte contra ela. Então, até mesmo os Ventru, que são um clã meio que rival dos Bruhá, eles aceitam e dão aquela passada de pano em algumas ações aí meio questionáveis e duvidosas desse clã. E, bom, é um clã mais criado assim numa numa fase não. Quando você vai jogar com o Bruhá, você já pensa aí que ele vai ser um conflito, ele vai ser vai ter muitos conflitos, ele vai ser um brigão e de fato é como jogar com o Bárbaro no Dungeons and Dragons, né? Mas, embora os Bruhás não sejam pouco inteligentes como estereótipo de Bárbaro. E os Bruhás, eles não se importam com o seu refúgio, eles são uma espécie de nômades. Eles vivem um pouco aqui, um pouco lá, assim, eles se mudam com frequência e normalmente eles procuram lugares que tenham que abriguem aí uma ninhada todos simpatizantes, é claro, da mesma causa. Então é um pub, é um lugar bacana assim que dê para reunir vários integrantes da causa. É um porão abandonado, enfim. Só que os jovens Bruhás, eles vão mais. Quando um Bruhá é criado, ele vai mais pelo. Eu gostaria de ficar aqui. Ah, tem uma família morando aqui, né? Uma casa e tem uma família.
ele dá um jeito de sumir com a família. Então, e depois eles se mudam. É bem estranho esse comportamento aí dos jovens Bruhá. Então, quando você cria um personagem Bruhá, você já pensa nele como um brigão desajustado, né? Mas ainda assim não se esqueça do passado erudito dos Bruhás. Então é um clã que também dá margem para criar personagens intelectuais ou mais levados para o social, assim, né? Questões sociais mesmo. E ele não precisa ser um badeneiro para militar sobre essa causa. Agora imagina, esse RPG, gente, foi criado nos anos 90, então a internet não era tão difundida naquela época, né? Você tinha que encaixar o cabinho no computador depois da meia-noite e usar, senão gastava pulso telefônico. Então não era tão difundida a internet como é hoje, né? Que nós temos smartphones. E agora imagina um Bruhá militando no Instagram, no Facebook, no X ou em outras redes sociais. Eles seriam os grandes lacradores, né? Como falam aí hoje em dia. Eu não gosto muito desse termo, mas é exatamente isso que eles seriam. Então, os poderes, né, as disciplinas desse clã são muito legais, assim, a rapidez, ele atinge uma velocidade aí sobrenatural e é óbvio que o Bruhá vai usar isso para abater a maior quantidade de inimigos na menor quantidade de tempo. Sim, eles usam a rapidez, mas com o intuito aí de porradaria gratuita. Não tão gratuita, né? Basta aí pisar no calo deles, né? Como eu falei, eles são brigões. Essa é a potência que, além de causar um grande dano físico, olha só como esse clã é voltado mais para o combate físico. Eles têm a rapidez, que deixa eles aí com uma velocidade sobrenatural, e tem a potência, que potencializa aí os golpes deles e ainda pode fazer eles pularem grande distância. Sabe, é mais ou menos como o Hulk. O Hulk é tão forte que ele não voa, ele pula grandes distâncias. E os Bruhá fazem a mesma coisa, utilizando potência. E é claro, né, tem a presença que eles usam aí para seduzir, para trazer para o seu lado pessoas, seres sobrenaturais, para apoiar a sua causa. Então, né, quando ele usa presença, ele é visto como um ser iluminado, que está explanando sobre um assunto completamente relevante e que eu gostaria de fazer parte disso. Então, as disciplinas elas são bem integradas ao que o clã apresenta. E a fraqueza é o que eu estou repetindo nesse vídeo exaustão. A própria causa que eles defendem é só fraqueza, porque vamos supor que eles estão explicando sobre sua causa assim e a pessoa meio que rejeita, meio que cria aí um bate-boca, né? Se fosse na eleição passada para presidente, os Bruhás estivessem aqui, meu Deus do céu, né? Seria. Mas enfim, eles se inflamam facilmente. Então, se eles entram numa discussão muito acirrada sobre a causa, ou se eles estão falando com muita paixão e eles se empolgam demais, eles podem entrar em frênese. Peraí, o que é o frênese? É a primeira vez que eu falo de frênese nessa playlist de Vampiro à Máscara. Eu vou retomar esse assunto depois, né? Quando a gente for criar aí uma ficha de personagem. O frênese é quando o vampiro, ele perde o seu lado intelectual, o seu lado lúcido, e ele dá vazão à sua besta interior. Ele vira uma máquina de destruição, ele vira uma máquina sedenta de sangue. Então ele perde completamente o controle e vira uma besta que destrói tudo ao seu redor, que quer tomar todo o sangue ao seu redor. Isso daí acontece com os Bruhás em relação à causa. Se eu não me engano, o Gangrel, eles também, assim, né, tem uma relação muito particular com a besta interior. A gente vai falar do Gangrel mais tarde. E eles ficam. Então, Bruhá, eles ainda têm um dificultador. Como essa daí é a fraqueza do clã, os testes para resistir ao frênese perdem 2 dados, né? Ganha mais 2 dificuldades.
Então é bem difícil aí resistir a vontade, né? Resistir à besta que quer sair pra fora e detonar tudo, né? Porque os vampiros não são... É uma maldição, gente. Eu expliquei lá nos vídeos anteriores que os vampiros são amaldiçoados. Então não é esse negócio só, tem um monte de poder aqui, é imortal. Qual é a desvantagem disso? O frenesi é uma boa desvantagem dos vampiros. Então esse clã não tem aí uma organização formal, como os Ventru, né? Tudo bonitinho, como eu expliquei no vídeo passado do clã Ventru. Eles não têm uma organização. Eles têm duas formas de se reunir, de reunir uma grande galera Brujá, que é o comício. O comício é uma bagunça. É todo mundo falando da sua causa, tal, tal, tal. E é ouvido aquele que grita mais alto. E isso é literalmente. Então eles se reúnem aí uma grande galera que fica brigando, né? E conversando de maneira acalorada sobre aí sua causa. E costuma reunir humanos e outras criaturas sobrenaturais, né? Outras criaturas aí da noite. E o outro modo deles se reunirem se chama uma balada, embalo. Um embalo. O que é um embalo? É como se fosse realmente uma balada, né? Reúne aí um grupo de brujás que querem ouvir música, uma música que eles gostam, tudo. É como como se fosse um Lollapalooza, um Woodstock vampírico. E nesse evento também costumam reunir humanos e outras criaturas. Os Brujás, como eu falei, eles querem essa utopia, eles querem esse mundo integrado do sobrenatural com os humanos e tudo. Então, eles têm uma relação aí próxima, né? Beirando aí a quebra da máscara, mas enfim, né? Eles gostam de se envolver com os humanos. Então, é um clã muito legal de jogar. Eu acho que é o clã favorito do meu irmão. Eu nunca joguei com o Brujá, né? Mas eu gosto. Mentira, no jogo de PC, o Bloodlines, eu joguei com o Brujá e eu gostava bastante. Eu acho que é um clã bem legal e muito atual. É um clã criado lá nos anos 90, mas é muito atual para o que estamos vivendo hoje, que em várias pautas sociais, batendo todos os dias nas redes sociais ou nos noticiários. Eu acho que hoje jogar com o Brujá é diferente do que jogar nos anos 90, mas seria extremamente divertido. Hoje eu jogaria com o Brujá sem pensar duas vezes. Se eu fosse criar um personagem agora para uma campanha de RPG, de Vampira Máscara, eu faria um Brujá. Mas aí, você tá pronto para jogar com o seu Brujá? Tá pronto para criar um Brujá? Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários qual a causa que seu Brujá defenderia, o que ele iria defender com o evidente, qual a pauta social que você defenderia. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like. É isso. Um grande beijo para vocês. Até o próximo. Tchau.